Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag, esse programa é feito para você, por isso participe, curta, compartilhe, envie seus comentários, suas dúvidas, enfim, conte a sua experiência nas postagens da gente aí do Facebook. E se você estiver acompanhando o Hashtag aí pelo conforto de uma tela maior da televisão, estiver do lado aí do seu mobile, você participa com a gente através do nosso número do WhatsApp. Vem para cá, porque toda vez que você chega junto nessa conversa, ela fica muito mais rica e interessante e a gente, de fato, consegue compartilhar conhecimento. Por isso, eu aguardo sua participação, viu? E o tema de hoje, ele traz uma pergunta que intriga leitores, especialistas, enfim, no mundo inteiro. A leitura é diferente no século XXI? Essa pergunta tem intrigado, enfim, quem é do ramo, entende do assunto, gosta de ler, em vários países. Frequentemente, nós ouvimos por aí que as mídias digitais reduziram nossa capacidade de atenção e que, por causa delas, chegamos à era do fim do livro e do fim do leitor. De acordo com o escritor e professor emérito de Sociologia da Universidade de Kent, na Inglaterra, Frank Furedi, a relação da sociedade com os livros é cultural e que a leitura conquistou ao longo dos séculos valor moral e intelectual. Com isso, a nossa relação com o livro passa muito pelo uso que a gente faz da leitura, em que local social a gente coloca essa leitura, se ela tem a ver com estratificação social, com alfabetização, e que conviver, ele ressalta, que conviver com outras alfabetizações, o Frank diz alfabetizações como a midiática, a computacional e a emocional, não significa o fim do livro e dos leitores. Quem entra nesse debate hoje conosco é Rona Henning, pedagoga e mestre em educação pela PUC do Rio de Janeiro, fundadora do Ler Conecta e especialista em formação de educadores e literatura para a infância. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Com muito gosto, de volta aqui. Obrigada. Que bom, viu? Olha, o entrevistado, quando ele é bom, quando ele tem conteúdo e é simpático, ele volta sempre, tá? Não é o cafezinho da Dona Jo, né? É o Hashtag Educa, né? É verdade. Que bom, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada por voltar. E Priscila Manavaz, doutoranda em comunicação pela UF, pela Universidade Federal Fluminense, especialista em gêneros narrativos e estratégias de comunicação e sócia da Nextale, uma startup que criou um aplicativo para livros digitais e imersivos. Seja também muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Viu? Obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Olha, a gente aqui, enquanto aguardava o programa, já estava se deliciando com várias possibilidades de leitura, né, que as duas trouxeram para a gente. E eu acho que tem hoje muita coisa para a gente se perguntar e saber se essa pergunta mesmo que está rolando aí entre os especialistas, os acadêmicos, os editores de uma maneira geral e os leitores, blogueiros, seja lá, né, por onde vem essa fala, mas que a gente precisa talvez se perguntar se essa pergunta ela é de fato, não vou dizer real, mas qual é o fundamento dela, onde que ela está enraizada. Lemos, de fato, diferente no século XXI? O leitor mudou? A nossa relação com a leitura mudou ou não? Olha, a relação da gente com a leitura mudou. A gente lê, eu acho que existem dois caminhos aí. Quando você fala que o leitor mudou, muita gente pensa que o leitor morreu. E o leitor não morreu. A gente acha que a gente nunca leu tanto quanto a gente lê hoje em dia. A questão é que a gente lê em múltiplas plataformas, a gente lê diferentes formatos, a gente tem acesso, acho que nunca se teve tanto acesso à informação. Então isso, de certa maneira, sacode o mercado, né? Deixa as pessoas... né? E o livro de papel é uma instituição bastante enraizada, assim, e ele está ali sacudido agora, ele vai se adaptar a essa nova dinâmica, né? Sem dúvida nenhuma, o leitor não morre porque só morre leitor quando acabar a humanidade, né? A gente sempre leu e a gente vai continuar lendo, porque a gente não lê só o livro, a gente lê o mundo. E nesse mundo tem muitas linguagens, então é exatamente o que a Priscila trouxe, né? Assim, acho que tem uma questão da gente sair de uma forma de entender o mundo. O leitor mudou a relação da humanidade com
tudo, com a sociedade, com o outro, né? A gente está vivendo um processo de muitas transições, que a gente não sabe para onde vai. Então, o livro é só parte desse processo. Se a gente não entende que a mudança é o fim, né? Acabou porque mudou, não. Todo o caminho da comunicação viveu isso. Vai acabar, a televisão veio e vai acabar tudo. O rádio veio e vai acabar tudo. E todo mundo está convivendo, se reinventando. Né? É verdade. E o livro também está precisando se reinventar. Então é isso, o mercado, né, editorial, né, que produz essa plataforma, livro, também está se reinventando. E com ele se reinventa, o leitor se reinventa em mão dupla, né, e a gente vai construindo novas formas de ler mesmo. Mas vocês acham que, por exemplo, vocês que lidam com narrativas, com textos, vocês acham que isso que parte dos cientistas falam, e muita gente comprova na prática, que a nossa capacidade de atenção, de retenção de informação diminuiu bastante. Você acha que isso, de alguma maneira, impacta na nossa maneira de lidar com a leitura? Muitíssimo, muitíssimo. Com certeza. Eu acho que a gente sempre procura fazer, eu faço muito isso com os meus alunos também, um paralelo entre o impacto que o cinema causou para a maneira como a gente via o mundo. Então, a internet, ela tá bastante associada a essa grande mudança, né? Um novo início de século, uma nova grande mudança. E a aceleração da informação, ela faz com que as pessoas realmente, de fato, estejam menos atentas, né? Não é menos atenção, é excesso de informação. Então, óbvio que cada mídia tem seu impacto. A televisão está sentindo o impacto por outras formas também de narrar, por outras formas de experimentar. O livro está sentindo o impacto. Então, assim, a gente vive uma sociedade do excesso da informação e do excesso das plataformas também. Eu acho que a brincadeira está nisso. A brincadeira está em como é que a gente anda por todas essas plataformas. E quando você pensa em narrativas, em produção de narrativa, narrar é a maneira mais antiga do ser humano de se comunicar. Então, a gente nunca deixou de narrar. Agora, como é que a gente narra de outras maneiras, né? E acho que ter esse tempo da concentração, eu acho que é um somatório a todas essas questões, né? Assim, os professores que estão em sala de aula, vivendo o momento em que a criança está se alfabetizando, aquele período que ela está passando pelo processo do código escrito, estão penando. Porque é necessário uma concentração, é necessário um tempo, é necessário um parar para aquilo acontecer, né? Assim como o livro, assim como a leitura da palavra. Então, a leitura da imagem, ela é muito mais fluida. Claro. Ela necessita de menos tempo de concentração, ela entra mais rápido. A palavra tem um tempo mesmo, né? Então, obviamente que esse ler palavras, digamos assim, ele sofre um abalo muito grande. E aí, acho que entender a complementaridade de várias outras formas de narrativa pode ser trunfo e não fim, né? Acho que essa é uma grande virtude da gente, da maneira como a gente que media a relação da criança, sobretudo da criança, com a leitura, é entender que a gente pode estar juntando, né, somando todas essas narrativas. É engraçado você falar isso. Outro dia a gente estava conversando aqui, né, um colega, o Guilherme, que é diretor aqui do Núcleo de TV, a gente estava conversando, ele falou assim, poxa, mas hoje a gente tem uma geração que acelera vídeo. Não tem mais a paciência para assistir um vídeo por completo. Acelera o podcast, né? Acelera tudo, né? Então, como lidar com isso? Alguns autores falam, mas para você realmente se apropriar de clássicos, vamos para os clássicos, né? Um clássico lá com 800 páginas, você deveria gastar mais ou menos ali umas 16, 20 horas da sua vida para, né, entrar naquela obra, para absorver, para estar bastante envolvido. Hoje, 16 horas são impensáveis, né? O pessoal está indo pelos 16 minutos. Sim. E que essa fragmentação não seria bom para os novos leitores. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. E aí, como é que a gente lida com isso? Vou começar. Eu acho que a gente tem também, eu sempre falo de vários caminhos, né? Porque eu acho que aplicativos, por exemplo, como esses que trabalham com resumos de livro, eu acho que eles têm muito espaço. Porque a gente está falando majoritariamente de um país que tem um problema de leitura gigantesco. Então, se as pessoas não leem nada e elas estão se apropriando culturalmente desse clássico em 12 minutos, é melhor do que se ela não lê. Pelo menos essa é uma opinião, assim, é uma opinião particular. Por outro lado, eu trabalhei mais de 5 anos com criança, trabalhei com alfabetização. A criança, ela precisa de outros tipos de atividades
para se apropriar do processo, né? A leitura é um processo, ela vai começar ali nos 4, 5 anos, ela vai até os 10, para a gente dizer que uma criança está inteiramente alfabetizada, inteiramente letrada. E assim, eu acho que muitas vezes, nós já, apesar de eu não ter filhos, mas nós como pais, né, talvez a gente não entenda o processo, a gente se perde um pouco nisso. E como a gente é acelerado, a gente quer que a criança acompanhe esse tempo, né? Se eu já sei ler, eu posso passar tudo. Então, acho que isso fica um pouco perdido, né? Acho que tem um entendimento de processo nesse lugar, né, do adulto sobre a criança. A gente sabe muito pouco, a gente pesquisa muito pouco, a gente investiga muito pouco para entender o processo dela. Mas, independente da criança ou do adulto, nós vivemos um tempo de fragmentação. Isso é fato. A linearidade do nosso tempo mudou. Ela continua linear, porque senão a gente enlouquecia. Tem uma linearidade, mas essa linearidade vista, vários autores acreditam nisso, e eu concordo, a linearidade é construída por pedaços. Então, na perspectiva da narrativa, isso é um trunfo. Sim. Porque a gente constrói muitas possibilidades de narrativa sobre uma coisa que nós ela é bem mais jovem, mas nós... Vou botar junto, tá? Nós, adultos, acreditamos numa maneira, num modo, porque a história sempre foi contada mais ou menos da mesma forma. Hoje a história é contada de muitas por conta da fragmentação. Então, se isso é bom ou se isso é ruim, a gente precisa de muitas décadas para saber. Claro. Não dá para olhar com as décadas que nos antecederam para o tempo que temos hoje e batermos um martelo de que isso é ruim, porque a gente não tem elemento ainda para avaliar. Eu acho que a gente tem elemento para analisar, porque isso a gente faz junto, no tempo presente. Mas avaliar, a gente precisa de mais tempo corrido. Ao invés de a gente ficar tão preso no julgamento se isso é bom ou se isso é mal, eu acho que o grande trunfo do tempo presente, de tantas mudanças, é ver o que a gente ganha, o que temos a mais. O que tínhamos, a gente já sabe. Bom e ruim, a gente já sabe. O que ganhamos nesse tempo com essa fragmentação? Porque a gente não só perde. Na vida não tem só perder. Tem perder e tem ganhar. Acho que essa perspectiva de nós adultos, na hora em que a gente media a relação com a leitura, nem que seja só a nossa, né? Eu acho que é uma perspectiva mais vantajosa. Você acha que, pegando um pouquinho do que o Frank fala, que a leitura e a literatura passa por um sentido moral também, um apego, um afeto e também, muitas vezes, um juízo de valor. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho, porque a gente falou sobre isso ao telefone para fazer o roteiro, né? Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso. Que saudosismo é esse somente do livro tradicional e que impede esse outro olhar para o novo que está chegando? Eu penso assim, a minha área de formação é educação, né? Eu acho que a educação é uma grande plataforma, cabe todo mundo ali dentro, mas se existe uma questão fundamental para a gente pensar a educação nesse tempo de fragmentação, de transição, de complexidade, é a gente escolher por qual perspectiva nós vamos viver o presente. É uma escolha, né? Uma escolha consciente, uma escolha que precisa de conhecimento para saber fazer essa escolha, mas quando a gente olha para esse leitor, para esse sujeito que eu não sei muito bem quem é, porque estamos em tempo de transição, então nem adulto, nem criança. Quando eu olho para esse leitor, eu acho que faz parte de um propósito na educação é a gente olhar acreditando. Fazer educação sem acreditar não tem sentido, né? Então, assim, acreditar que a perspectiva diversa contribui. Essa é uma questão que, se a gente não muda a perspectiva de entender que ler é isso, o leitor é aquele e o material é o que eu já conheço, eu fico num lugar conservador. Conservador como aquele que conserva o modus operandi como aquele que eu conheço. E eu não me abro para o novo. Quando eu não me abro para o novo, eu rejeito. O primeiro movimento é de rejeição. Se ele vai valer, se ele não vai valer, você tem que experimentar. Né? Você tem que experimentar, você tem que botar na roda, sentar no chão e ver. Bota na roda. Conversa, troca ideia. Ontem estava conversando com 1.200 pais sobre isso.
sentem com os filhos e conversem com os filhos, porque os professores fazem isso. Mas não é suficiente só a escola fazer, né? Então, e a leitura, eu acho assim, a plataforma mais, seja por qual caminho, por qual linguagem for, a leitura como maior, né? Se vai ser pela tela, se vai ser no livro, se vai ser no livro informativo, se vai ser no livro ficcional, porque são leituras diferentes. A maneira de ler, o que você vai ler, não importa para a gente experimentar como é que cada um transita por isso. Sobretudo os adultos, que são mais resistentes do que as crianças. Agora, olha só, Fabiana, Priscila, a gente vai mostrar para você, a gente vai mostrar para todo mundo que está assistindo o trabalho da Nextale, mas antes eu quero dividir uma coisa com você. Você falou em realidade imersiva, sobre o novo. A Rona teve a possibilidade de fazer para a Bienal do Livro da edição passada uma realidade imersiva literalmente em 3D real, porque montou um livro pop-up gigantesco dentro da Bienal, que os pais se divertiram muito mais com as crianças percorrendo aqueles espaços. Você estava incrível mesmo. Você foi? Então, essa possibilidade de múltiplos usos do livro é que a gente vai ver agora no videozinho da criação aqui da Priscila e do pessoal da Nextale. Dá uma olhada. Olha só, eu adorei, porque tem trilha, elas estão até rindo da minha cara, eu adorei, porque tem trilha sonora, tem sonoplastia, né, tem imagem em movimento. A gente que trabalha com televisão, que trabalha com vídeo, adora uma imagem em movimento. Claro. Por que vocês decidiram? E, na verdade, foi um projeto aprovado pela Startup Rio, né? Vocês criaram uma startup para trabalhar com leitura, mas dentro dessa realidade imersiva, não é isso? Isso. A gente surgiu como uma ideia em 2017. A ideia era justamente pensar como que é o livro verdadeiramente digital. Então, a gente começou a perseguir isso e chegou nesse produto, que é o Nextbook, que é o formato que a gente estabeleceu novo para o livro digital. E que a proposta é que o leitor consiga ter uma experiência completamente ampliada de imaginação. Ele está lendo, o texto continua sendo a base do produto, mas junto dessa leitura, uma trilha sonora, efeitos visuais e efeitos sonoros ajudam com que ele tenha uma compreensão maior, com que ele imagine mais. Então, é muito curioso, porque assim, o som ele tem um poder muito forte na imaginação. Então, não raro, a gente tem relatos dos leitores falando assim, mas eu vi a floresta. Eles falam assim, não viu, não tinha nada ali. Então, o que tinha era o som da floresta. O que tinha era o som da floresta. Então, é um convite, de fato, para a pessoa mergulhar no livro e se concentrar melhor e apreender melhor a história. Então, essa é a proposta do Nextale, do nosso formato. Eu fiz essa pergunta para você nos bastidores, vou fazer de novo. Você e sua equipe são leitores? Vocês são apaixonados por leitura? Somos muito leitores. A gente ama o livro de papel. A gente fala que existe espaço para todos os formatos. A gente não é o louco do livro digital e morreu o livro de papel. A gente é super leitor. A gente brinca que todos os nossos roteiros, toda a preparação do livro a gente faz no papel. Então, a gente brinca que, assim, a gente precisa do livro de papel e a gente quer que os leitores, eles leiam em multiplataforma. Então, se ele tem uma experiência com um Nextbook, que ele vá ao livro de papel para poder entender como é que seria essa experiência só no papel. Então, a gente acha que tem espaço para todo mundo mesmo. Que esse é o caminho, assim. Olha só, você que está acompanhando a gente, já conhece a Multirio, a gente tem uma série aqui na Multirio de livros com realidade aumentada. Então, a criançada recebe, você pode baixar aí, viu? Passa lá no site da Multirio, a gente também vai colocar o link para você. Você pode fazer o download tanto dos livros quanto do aplicativo, né? E a gente consegue também dar, através do aplicativo, movimento ali, as páginas do livro e tal, mas não é um e-book desta maneira. Ele ainda tem a superfície junto com o aplicativo. O que eu acho incrível nessa discussão, Rona, e você trouxe também, e você ficou encantada, e está todo mundo encantado aqui,
é a possibilidade da gente ter o livro como um objeto muito além de bits e bytes e teras, bytes, etc. e tal, e muito além de papel, né? O que você trouxe para a gente poder ver? Então, primeiro eu queria te falar que adorei. Também adorei, Flávia. Que bom. Adorei. E vejo, assim, como uma oportunidade magnífica que nós adultos, acho que muito importante, nós adultos nos responsabilizarmos para atravessar, ou seja, para levar isso para a criança já cruzando. Porque se a gente não fizer isso, a gente empobrece a leitura da criança. Não é porque a leitura digital é empobrecida, é porque também quem só fica no papel também empobrece a leitura da criança. De fato. Não é mais para ficar em um só, é para exatamente nessa diversidade, nessa pluralidade desse tempo ir cruzando. Então, por exemplo, quando a gente tem uma experiência de leitura, isso é uma experiência de leitura, Chapeuzinho Vermelho, porque já sabia que o teu era Chapeuzinho Vermelho, e trouxe de propósito, porque isso seria um livro? É uma pergunta. Vamos fazer. Você acha que isso é um livro? Você que está assistindo a gente, isso é um livro? Tem página, olha, tem página. Eu posso começar a contar essa história pela floresta, mas muda se eu quiser começar a contar essa história pelo lobo. E muda se eu quiser começar a contar essa história pela Chapeuzinho. Como assim muda? Quando a gente começa a contar uma história, a gente pode começar a contar uma história por um personagem que acontece em algum lugar, ou a gente pode começar a contar a história num lugar e que depois entram os personagens. Eu só tenho 4 páginas aqui nesse livro, ou nessa história. O resto eu vou entrar exatamente quando acaba de ler, como na tela. Né? Então, quando aquele lobo, e eu queria chamar a atenção para uma coisa que muita gente não sabe. Chapeuzinho Vermelho tem 2 grandes versões. Você tem uma versão que eu adorei, que vocês pegaram do Perrault, que a história do Perrault é uma versão que o lobo come a Chapeuzinho e acabou. Que é a versão que eles usaram, que quase não tem livro. Sim. Então, olha que legal a complementariedade. Né? Eu aqui não tenho nenhuma das 2, porque eu só dou a situação, a história você vai trazer. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu pego o Next Book, em que eu trago a versão do Perrault, depois eu pego uma história, essa é Green. Pronto. Peguei um livro, agora eu estou no livro mesmo, ó. Tô livro de papel, só não é um tradicional, porque eu não queria trazer uma coisa tradicional, que tradicional todo mundo já conhece. Mas isso aqui é uma história totalmente original dos irmãos Grimm, que tem o caçador, que salva, que tira a vovozinha de dentro da barriga do lobo, que a gente conhece mais. Nos livros para as crianças tem muito mais esses livros, essa versão, do que do Perrault, porque as pessoas acham que traumatiza. Não é verdade, não é verdade, não traumatiza. As crianças não são traumatizadas com isso. Mas elas adoram quando é terror, né? É importante, porque na verdade a história do Chapeuzinho para as crianças é a história do lobo. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu levei um tempo com problemas para lidar com morte. Talvez se esses grandes clássicos mostrassem de alguma maneira como lidar com a morte ainda na infância, na hora que a gente aprende com eles, eu não tinha dado defeito aí mais tarde, viu? Exatamente. Faz parte da formação da gente, emocional. Exatamente. O professor não disse que a gente precisa de uma alfabetização emocional, a gente precisa de uma alfabetização midiática, a gente precisa de uma alfabetização de leitura de ficção, e junto com isso a gente ainda pode trazer a informação. Porque isso daqui acontece no século XIX, os irmãos Grimm, e o Perrault é século XVIII. Não à toa a gente tem 2 versões em 2 tempos. Aí entra a informação dando contexto. Olha, eu já cruzei, olha a quantidade de plataforma, de tipo de leitura, de formação leitora, de bagagem cultural, com uma forma de ler. Opa, caiu. Uma forma de ler. O livro, né? O Next Book. E o Next Book. Um livro de imagens que são fora de propósito. Uma imagem fora da caixinha que a gente está acostumado. Isso aqui é uma polonesa, chamada Kieta Pakowska, que conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Exato como a gente conhece, que tem caçador, que tira da barriga a vovozinha. Exato. Meio Mondrian, né? Mas exatamente, nas artes plásticas. Picasso, meio Mondrian. Porque no final das contas é a narrativa, né? Olha. A narrativa olha permite... Esse lobo é totalmente diferente do lobo da tela, que é diferente desse, que parece quase um cachorrinho. Que é quase um lobinho bom, olha, né?
Ele é quase um cachorrinho. Um lobinho fofo. Então, isso que a gente está falando, essa experiência daqui, esse exemplo, porque pode acontecer com vários personagens e com várias histórias, isso sim é uma formação de novos leitores com novas leituras. Você trouxe aqui também, isso aqui já me explicaram, tá? Porque eu gosto de brincar, eu quero brincar, mas já me explicaram. Não é um quebra-cabeças, isso é uma trilha, né, que a criança vai montando. Deixa eu mostrar aqui, o pessoal falou. Vou pegar. Olha, e tem frente e verso, né? Tem várias possibilidades. Várias possibilidades. Você vai montando com a criançada. No chão, assim, ó. No chão e vai contando. Meu castelo. E as crianças vão inventando as histórias. Olha, só que a base é feita a partir dos contos clássicos. Do diálogo também, né? Assim... E a mediação, né? No final das contas, leitura também é mediação, né? Eu trouxe Posso? Pode. Porque o lobo, esse personagem incrível, né, na vida da gente, ele tem muitas formas de aparecer, como a gente viu aqui. Esse foi um jogo que saiu no final do ano passado, que foi feito por nós, do Ler Conecta. A autora é a Carolina, que é a outra sócia, né, lá do Ler Conecta, somos 3. E a Carolina teve uma ideia que foi aproveitar um jogo que já existia, um clássico, Tapa Certo, no Brasil, feito pela Estrela. Ela aproveitou o formato do jogo para brincar com uma narrativa que o jogo original não tinha. São 4 histórias, São 4 não é histórias de lobo. Cada criança fica com uma mãozinha que corresponde a uma história. E aí vem um livro que, na verdade, reconta as 4 histórias. Chapeuzinho Vermelho, Os 3 Porquinhos, Os 7 Cabritinhos e Pedro Vai o Lobo. Vai, Lobo. Mentiroso, menino mentiroso. São essas 4 possibilidades. E aí ela reconta a história, trazendo para a contemporaneidade. Então, são 4 histórias. Outra maneira, ó. Histórias que a gente conhece, né? E as crianças participam da história na medida em que elas reconhecem pelas fichas, né, ilustrada pela Mariana Massarani, que é uma querida do Brasil, a identificação daquela história, e as crianças têm que acertar a ficha. Que é uma maneira de trazer, exato como acontece na tela, no Nextbook, trazer a criança para dentro de uma experiência dentro da história. Então, são formas, são linguagens que não terminam, evidentemente, aqui, né? Mas que todas elas precisam que haja uma mediação. Agora, Priscila, por que você escolheu clássicos? Vamos lá, a gente queria... Quando você está criando um novo produto, a gente é uma startup, né? Então, a gente tem uma necessidade muito grande de entender como é que vai ser a aceitação do público aquele formato. Então, a gente entendeu que trabalhar com histórias conhecidas era uma maneira boa de falar, olha, você conhece Chapeuzinho Vermelho, não conhece? Espera aí que você vai conhecer de outro jeito. Então, a gente trabalhou com 2 estratégias. Trabalhou com uma versão que poucas pessoas conhecem, porque ela é pouco realmente contada, e trabalhou com o nosso formato explorando. Então, você conseguia, você vai levar de 3 a 5 minutos para ler, e para ter a experiência completa, a gente conseguia ter um feedback, entender o que as pessoas achavam. E é muito interessante que, a partir daí, a gente conseguiu entender como é que o público se comportava, entender o que eles achavam mais relevante dentro dessa criação de novo formato. E agora a gente está lançando uma coleção com 12 novas histórias, e aí são livros longos, não são mais só contos. Para o público de 11 mais, a gente não trabalha, né, com criança pequenininha, a gente trabalha com um leitor mais maduro. E aí a gente mantém nos clássicos, porque assim... De tudo imersivo. Todos são imersivos, todos são Nextbook. A gente tem o Pequeno Príncipe, Poliana, Dom Casmurro e vários outros títulos que vão estar disponíveis para o público a partir de março. E no nosso aplicativo a gente tem assinatura, o público vai assinar e vai poder ler todos os livros. Olha só, você que gosta de leitura, não vai ser por falta de narrativa, plataforma, enfim, linguagem, que vai deixar de ler. É isso que vocês estão falando, que é riquíssimo, né? A leitura não morreu. Ó, a gente tem a participação aqui do Guilherme Reis, que eu até falei dele aqui hoje, né? Dessa experiência do podcast acelerado. Olha só, qualquer tela é tela para leitura. Além de consumir podcasts, entrei no mundo dos audiobooks no ano passado também. Sei que a leitura é insubstituível, mas muitas vezes o audiobook é o caminho alternativo na correria do nosso tempo. Ano passado eu vi o audiobook do Crime e Castigo, de Dostoiévski, cheio de trilhas incidentais e narrativa dramatizada. Foi o contato possível com a obra. Maravilhoso.
né, a experiência que ele está falando, que é uma verdade, né? Quantas vezes você tá no ônibus, está na academia, tá etc e tal, e está consumindo leitura por um outro viés. Eu né? acho que tem sempre que lembrar que está consumindo leitura e está lendo. Isso é ler. Porque a gente tem que sair desse padrão, entender que ler, correr o olho pela palavrinha. Olha, eu vou tentar sair do padrão, gente. Não, é um padrão que nos aprisiona, porque a gente tem a sensação de que o audiobook é menor do que o livro. Não é menor. Exato. Ele teve acesso ao Dostoiévski, que é uma referência fundamental na ficção. Então, quando você escuta, gente, nós ouvimos histórias na barriga. Exatamente. Ouvir histórias é intrínseco do próprio comportamento humano. Então... Ele estava dirigindo, ou onde quer que na academia, ele estava tendo a experiência de narrativa que a gente tinha quando a gente ouvia história quando era bebê. Isso é leitura. Os bebês leem. E em termos de mercado, é o que a gente costuma dizer. Tem espaço para todo mundo. Tem, claro. Porque o que mais tem é gente que precisa ter acesso às informações. Então, tem espaço. Camila Dias, sensacionais essas experiências de leitura. Parabéns pelo programa e pelas convidadas. Eu também acho elas sensacionais. A Rona vai voltar mais vezes, que a Rona já está ficando de casa, mas você vai voltar mais vezes também. Obrigada. Muito obrigada às duas por terem participado do Hashtag Educa. A gente vai colocar os contatos, as produções delas aí nas nossas postagens no Facebook e você encontra mais material sobre esse assunto no Facebook, no portal da Multirio e nas nossas redes sociais. Até o próximo programa e obrigada pela companhia. Eu estou animada que eu quero brincar, eu quero continuar brincando. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Até o próximo.